havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Deus, aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Quero te dar as boas-vindas nesta noite, dando continuidade àquilo que tem sido a nossa mensagem da Palavra de Deus na minha boca. 2025 está a começar a correr e nós temos estado a ouvir do Senhor grandes coisas, temos estado a tentar para aquilo que o Espírito Santo diz à Igreja. Começamos há 3 semanas atrás falando sobre a fé que veio aos profetas, como está escrito em 1 de Pedro, que indagavam eles sobre a graça, a salvação que o Senhor lhes tinha prometido. E à medida que nós começamos a estudar sobre esse tema, nós falamos sobre, dentro deste mesmo ponto da graça, falamos sobre os sofrimentos que haviam de vir, ou do que Cristo havia de padecer, como vimos a semana passada. E hoje nós estaremos a falar sobre a última parte desse mesmo versículo, que fala sobre a glória de Cristo, que lhe havia de seguir. Muito interessante. E eu, quando atento para estes pequenos detalhes, procuro entender o que é que o Senhor está a dizer. Se você compreender exatamente isso que eu acabei de dizer, se você compreender o que é que o Senhor está a dizer, nós conseguiremos então viver alinhados com Ele e nunca nos opor àquilo que o Senhor esteja a fazer. É necessário que você cresça nesse entendimento e maturidade e dê frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada homem e cada mulher, gerações por vir que ouvirão e entenderão esta mesma palavra. Talvez que não ouvirão essa palavra por meio deste vídeo, mas ouvirão essa palavra semeada na vida de alguém, que se tornou uma carta escrita pelo teu Espírito, levado a Deus aonde o Espírito Santo quiser. Livra, ó Deus, esse povo de todas mentiras e ciladas de Satanás. Livra, ó Deus, de tudo aquilo que lhes faz pecar. Livra, ó Deus, os seus olhos do adultério, os olhos de toda a impureza. Santifica-nos segundo o teu querer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que nós possamos ser libertos de todo o engano de Satanás, todas as artimanhas de Jezabel. E que toda impureza nos corações caia por terra, porque está escrito: sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós oramos em nome de Jesus, Senhor, pela esperança de que, se padecemos contigo, se carregamos a mortificação no nosso corpo, também temos a esperança da glória. E nessa manhã, ou nesta noite, eu quero te louvar, porque todo o espírito de Jezabel é vencido. Todo o espírito de erro é levado cativo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Restitui autoridade, restitui glória sobre a tua casa. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Dizia eu, antes de nós orarmos, o que é que o Senhor está a falar? Bem como assim eu posso atentar para aquilo que o Senhor está a fazer. Lembro-me que no ano 2024, no início do ano, uma palavra que o Senhor me deu é que haveria trevas, porém a igreja seria arrebatada. E nós vimos esse exatamente se desenrolar diante dos nossos olhos. Mas também vimos como o Senhor nos tem guardado até aqui. Mas depois de compreender que existe caos, entendemos a bonança ser aquilo que vem a seguir. E é necessário que a gente entenda que, se houve trevas, o Senhor está a restituir o seu altar. Ele está a restabelecer ordem.
Ele está a restabelecer a sua palavra no meio da igreja. Quando nós falamos da redenção, Cristo, o nosso Redentor, como nós lemos em 1 de Pedro, que o objetivo da fé é a salvação da alma. E nós olhamos para esse termo, salvação, nós atentamos sempre para a ideia de não ir para o inferno, ao invés da redenção, a restituição do propósito original. E muitas das vezes já ouvimos falar várias vezes sobre o propósito original, mas acabamos por não sermos profundos ou firmados, como Pedro disse em 1 Pedro 1, que atentavam os profetas diligentemente, indagando tempo e ocasião do tempo, para entender a graça que lhes tinha sido dada. Assim, nós também temos que estudar diligentemente o propósito original de Deus, para que quando Deus estiver a agir, a gente não se ofenda, não se oponha e até falhe a nossa visitação. Não é? Então, glória a Deus por isso, nós vamos dar continuidade nessa mensagem e eu acredito naquilo que nós estamos a ouvir será a tua porção, a glória de Deus. A Bíblia diz que, no livro de Abacuque, diz que assim como as águas cobrem o mar, a terra será cheia da glória de Deus. As águas cobrem o mar, assim a terra será cheia da glória de Deus. Depois diz também no livro de Ageu que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa. Isso não quer dizer que a primeira pintura da igreja se estragou. A segunda remodelação será melhor. Ele não disse isso. A primeira casa tem a ver com o tabernáculo que apontava para a carne, que apontava para o terreno, tabernáculo terreno. Este tabernáculo terreno, onde o fogo, e a coluna de fogo e a nuvem estavam presentes, era simbólico daquela restituição que Deus estava a trazer. Essa restituição, dizem os apóstolos, que levaram Jesus ao templo construído no templo de Ageu, e disseram, mestre, está aqui o templo. E Jesus disse, derrubai esse templo em 3 dias, erguerei novamente. E o espanto deles, porque 46 anos levou a reconstrução do templo de Ageu. 46, não porque não havia tecnologias para na altura, mas 46 anos pela desobediência, a negligência. E qual era a negligência? O Senhor lhes disse, quem de vós que é sobrevivente daquele tempo, viu a primeira casa na sua glória e pode compará-la com esta? Quando Deus nos manda fazer a obra, Deus disse a Moisés, vede que faças conforme o modelo, conforme te mostrei. Deus levou Moisés a ver o tabernáculo celestial. Esse tabernáculo celestial, Jesus veio e disse, eu sou o templo. Então nós sabíamos que Jesus era o tabernáculo. E a Bíblia diz em João 1,14, e a palavra de Deus se fez carne, se fez homem, e tabernaculou no nosso meio, habitou no nosso meio. Assim como está também no livro de Êxodos, em que o tabernáculo era para que Deus habitasse no nosso meio. Só que a segunda casa, a segunda glória, a maior glória, não estaria mais em templos feitos por mãos, mas estaria como no propósito original no Éden. Deus habitar no homem. Recentemente eu partilhei sobre um homem que dedicou-se a estudar todos os livros religiosos e fizeram-lhe uma pergunta do que é que ele tinha achado nesses livros. E ele disse, eu li tudo, mas uma coisa que me chamou a atenção, para a pessoa que lhe estava a entrevistar. Eu disse, eu li no vosso livro, na Bíblia, no livro de Efésios, que Deus habita no homem. E surpreso, aquele homem ainda impactado por aquela revelação, creio que era um estudioso chinês, e perguntou àquele que lhe entrevistava, e disse, Senhor, o teu Deus habita em ti. O teu Deus habita em ti. É a pergunta que eu te faço nessa noite. Glória a Deus. No livro de Colossenses, aleluia, Colossenses, no versículo, capítulo 1, versículo 26.
O mistério que esteve oculto de todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, a esperança da glória, a quem anunciamos, demonstrando a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Aleluia. Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. No momento em que, obedecendo a palavra de Jesus, ele disse: toda noite lancei as redes, mas não pesquei nada. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E Pedro viu que todo o seu esforço a fazer aquilo que o Senhor, que era a função dele, não tinha eficácia. Mas sobre a palavra de Jesus, houve uma pesca maravilhosa, de modos que precisavam de ajuda para recolher as redes. E aí alguns deles iam se afundando. Pedro deu conta que aquela glória que Adão tinha de chamar e as coisas se manifestarem, não estava nele. A frustração do pecado tem a ver com isso. Quando Adão, criado para governar com Deus por meio da palavra na sua boca, falasse, as coisas se tornavam. Porque assim foi o que Deus fez. Colocou a palavra da criação na sua boca. Mas o homem, depois do pecado, viu-se destituído dessa glória. Ele agora estava nu. Estava despido disso. Adão falava e a criação já não era mais. A criação já não se sujeitava a ele. Agora a criação se levantou para dominar, inclusive, o homem, que outrora, no propósito original, criado para governar. Então, quando nós ouvimos falar de dar frutos dignos de arrependimento, precisamos de olhar para aquilo que era o estado original. E no estado original, entendendo a mensagem da redenção, a redenção é para a restauração daquilo que é o original. Infelizmente, homens com suas mentes cauterizadas, o espírito de erro, transformaram a mensagem da restauração de Deus numa mensagem de religião. Por isso digo e afirmo, nada a ver com religião. É o nosso papel. Porque o objetivo de Deus era restaurar a autoridade, a glória que Deus colocou sobre Adão. Adão era um homem revestido da glória de Deus. Adão, quando falava, tudo se manifestava conforme, diz a Bíblia, Gênesis 2, trarei a Adão para ver o que ele chamará. E o que Adão chamou, assim foi. E então, queridos irmãos, nós temos em Cristo a esperança desta mesma glória, do Senhor habitar em nós e carregarmos em nome de Jesus a autoridade para que o que nós ligarmos na terra seja ligado nos céus. O que nós chamarmos a existência seja aquilo que se manifesta na tua vida. Pois o homem viverá não só do pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Só que essa palavra está na tua boca. Assim nós vimos Pedro trabalhou a noite toda e não deu certo. Mas a palavra ele não tinha. Agora veio Jesus que tinha a palavra, que era a palavra de Deus, e ele falou e aconteceu. E Pedro deu conta que a frustração dele não era porque a noite toda não tinha tido resultados, era porque a palavra não estava nele. E ele reconheceu nisso o seu pecado. Muitos de vocês só se consideram pecadores porque roubaram, mentiram, pecado ali, pecado aqui, de acordo com a lei, mas ignoram que o propósito original, você tem que andar no propósito original. Você pode não cheirar, pode não tocar, pode não fumar, pode não beber, pode não se prostituir, como condenas às vezes o mundo. Porém, tantos que estão no mundo, tantos que estão na religião, não têm poder nenhum. Se você não entendeu isso, venha comigo no livro de Gálatas, onde eu enfatizo, segundo o escrito de Paulo, na minha mensagem, nessa noite, a revelação que o Senhor me deu, a revelação que carrego
no meu espírito. E eu desejo partilhar convosco para que vocês também tenham essa mesma comunhão, que também vocês sejam introduzidos no conselho do Senhor, e o que vocês ouvirem do Senhor e ligarem na terra, assim seja por causa da autoridade que carregamos em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 14 e 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O mundo não me diz nada, nem eu quero dizer nada ao mundo. Porque em Cristo Jesus, a nossa justiça, a nossa herança, nossa condição, a quem pertencemos, nem a circuncisão, falando do judaísmo, nem a incircuncisão, falando dos gentios, nem a circuncisão, falando dos religiosos, nem a incircuncisão, falando dos mundanos, tem poder algum, mas sim o ser uma nova criatura. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Perguntamos e ouvimos muitas das vezes se já aceitaste Jesus. O que significa aceitar Jesus? Para o religioso é mudar de congregação, de religião, de denominação. Não, agora eu vou à igreja antes da minha igreja. Nada disso é bíblico. O que é bíblico é que eu estava morto no meu pecado. E Deus me ressuscitou pelo Espírito de adoção. O Espírito de Deus, à medida que eu ouvi o Evangelho, a palavra do Evangelho de Cristo Jesus, oh, aleluia, foi-me semeada a palavra do reino do seu amor, do Filho do seu amor. A palavra de que como Deus me amou, de como Deus me perdoou nas minhas transgressões e regenerou em mim a vida espiritual, a nova criatura, o homem espiritual. Agora, carrego a autoridade não de Adão, mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é a expressão final de uma oração. Em nome de Jesus é que eu vivo não mais para mim, porque eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Mas a vida que eu vivo, a fé que vivo, é baseada no Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A única forma de nós vencermos a atividade demoníaca é a autoridade que Satanás reconhece em Jesus. A autoridade que Satanás reconhece em Jesus, ele também reconhece em nós, à medida que nós também reconhecemos Cristo. Aleluia. Você precisa de entender a mensagem. Se você não entender a mensagem, os teus olhos estão cegos e a única coisa que você vai fazer é uma falsa interpretação. Você vai julgar coisas que nada têm a ver. Assim éramos nós. Assim são as consequências do pecado. Estamos separados, destituídos da glória. Nós não entendemos. O quê? Nós não entendemos isso. Porque era carnal a nossa natureza. Nós entendemos pecado. No homem carnal, fora de Cristo, entendemos pecado. Por melhor esforço que a gente tenha, caímos no pecado. Muitos até hoje dizem, oh Deus, pastor, eu estou a lutar com o pecado. Por que ele está a lutar com o pecado? Porque ele se identifica com aquela natureza humana. Mas a partir do momento que a Bíblia diz, considerai as coisas do alto, à medida que eu olho para as coisas do alto, eu não me considero mais na natureza humana. Agora eu estou inclinado na natureza divina, a nova criatura. Porque religioso e não religioso não tem poder nenhum. Aquele que diz que não toca e aquele que toca não muda nada. O que muda, queridos irmãos, é nascer de novo. Ou seja, eu não aceitei Jesus, eu ressuscitei dos mortos. Eu estava morto no meu pecado. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava morto no meu pecado. Então nós temos Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Essa família, Jesus convivia com eles. Uau, e as pessoas viam por causa de Jesus. Mas Maria, Marta e Lázaro não tinham poder nenhum. Os judeus ao redor não tinham poder nenhum. Quando Lázaro morre e ressuscita, a Bíblia diz que agora era também parte do plano matar Lázaro, o que acabou de ressuscitar. Por que nos perseguem? Por causa da ressurreição de Cristo em nós. Não nos perseguem porque nós somos religiosos. Se te perseguem por ser religioso, você tem que se rever. Me perseguem por causa da vida que eu outrora não tinha, mas agora tenho. Qual é a vida? Me afastou da morte. Qual é a vida? A autoridade que eu tenho contra Satanás. A autoridade que eu tenho contra o pecado. O poder e a autoridade de chamar. E como ele disse, ele deu ordem e as trevas não foram desobedientes.
Aleluia. A esperança da glória. Vimos que os profetas anunciaram Cristo, os sofrimentos de Cristo e a glória que havia de se manifestar. Ele sofreu para que nós fôssemos remidos. Ele sofreu para que agora nós chegássemos e Ele nos apresentasse ao Pai. Glória a Deus. Porém agora, esse sofrimento nós também somos participantes dele, porque Filipenses 1:29, como já vimos, fomos não só concedidos crer nele, mas também padecer com ele. Mas o padecer com ele, queridos irmãos, para que nós, como vimos em Coríntios 4, possamos carregar a morte, a mortificação no nosso corpo, para que a vida se manifeste. Logo, queridos irmãos, uma das chaves mais profundas para você viver uma vida sobrenatural, morra. Para o mundo, morra. Para o pecado. Para a ofensa. Considera esse teu corpo morto. Considera o teu corpo morto para os desejos. Considera o teu corpo morto para as paixões da juventude. Considera-te vivo para Deus. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Que seja maior o desejo por Deus em ti do que o desejo pelas coisas do mundo. Considera-te morto, crucificado para estas coisas. Não me dizem nada. Queridos amigos, se tentarem queimar o templo onde a igreja se congrega, sinceramente para mim, não diz nada. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. Se prenderem esse corpo, não diz nada. Porque Cristo habita em mim. E quem separará do amor, da glória, da virtude, do poder vindouro? Ninguém pode separar disso. Então, se eu estiver vivo para essas coisas, isso vai me afetar. Mas a partir do momento que eu estou inclinado para buscar o reino, e o reino está em mim, e o reino não é comida, o reino não é bebida, mas o reino é gozo, é justiça, é paz com Deus, então eu inclino meus ouvidos, Espírito Santo, o que é que estás a dizer? O que tens a dizer? Então a Bíblia diz, não ignoreis os dons do Espírito, sede zelosos, sobretudo, sobre profetizar. A Bíblia diz, a ninguém deveis nada, mas andai em amor. Cristo em nós, a esperança da glória, é a manifestação explosiva da vida sobrenatural em nós. O qual é essa a promessa, essa a porção, essa a esperança. Uma parte, hoje, muitos religiosos leem, dizem amém, eles não vivem. Muitos não vão viver. Por quê? Porque para que você entre nessa dispensação, implicará a tua morte. Cristo nasceu o Rei dos Reis. Porém, Satanás veio e lhe disse, se prostrado me adoraste, te darei todos os reinos. Por que Satanás fez isso? Lhe dizendo, não morras, para que tu não entres na promessa. Porque quando Jesus morreu, a Bíblia diz que então o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que coloque teus inimigos como estrado dos teus pés. Salmos 91:14, visto que confiou profundamente em mim, eu o livrarei. Queridos amigos, depois da morte, Jesus disse, quando a semente morre, dá fruto. Se não morre, fica sozinha. Mas se morre, dá muito fruto. O segredo da vida está na morte do eu. O segredo da vida está na morte. Nenhuma mãe se torna mãe, nenhuma mulher se torna mãe quando ela não morre para a juventude dela. Glória a Deus. A Bíblia diz que o filho deixará a casa do seu pai. O homem deixará a casa do seu pai e se tornará uma casa. Ninguém pode sair desse lugar para aquela multiplicação sem abrir mão de algo. Então, muitas das vezes, nós ignoramos o poder do sacrifício. Então, nós ficamos, sacrifício, sofrimento, Então, as pessoas fogem, porque está escrito, Satanás disse, pele por pele, o homem dará tudo para poupar a sua própria vida. Mas não existirá nunca nenhuma colheita sem uma semente. Nunca existirá uma semente viva que dê frutos. Precisamos de aprender o segredo de que a morte é a chave da multiplicação. Aleluia. Gamaliel disse, dei a mão desses homens, porque os outros foram mortos, eles foram dispersos logo a seguir. Porém, se isso é de Deus, vocês vão matar e não vão parar. E a Bíblia diz que ele falando isso cumpria, falava profeticamente do que está escrito em Daniel capítulo 2, a pedra que vistas, cortada do monte sem auxílio de mãos, se transformou num monte, se encheu, espalhou toda a terra. Espalhou-se sobre toda a terra, encheu a terra. E a Bíblia diz, falando do templo que somos nós. Assim como as águas cobrem o mar,
assim a glória de Deus encherá toda a terra. A glória não está na árvore, a glória não está numa tenda mais, a glória está sobre nós. Oh, aleluia, 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 a glória está sobre nós. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa te mostrar e te fazer entender a mensagem como Paulo entendeu. Paulo entendeu que Deus lhe revelou o mistério, que você possa compreender a expansão do Evangelho através desta mensagem. E você então seja liberto de toda a corrupção. Corrupção, digo, queridos amigos, porque à medida que nós olhamos para a mensagem e ouvimos muitas pessoas quererem dar frutos dignos de arrependimento, a palavra de Deus é muito clara. É muito clara. Se nós temos que voltar da incredulidade, Jesus disse, não temas, creia somente. Nós temos que entender que Adão era um homem em autoridade. Então, quando se fala de que o fim da nossa fé é a salvação da alma, nós estamos a falar de Deus chamar um povo rebelde de volta para a autoridade. Como está escrito que o ministério de João Batista tinha a ver com chamar os homens da imprudência para a prudência, os rebeldes à prudência, que andássemos em autoridade. Então, é algo que me chama muita atenção nessa noite e eu gostaria de mais uma vez enfatizar essa questão. Queridos irmãos, quando Jezebel operou em Israel, foi porque Acabe abriu mão da autoridade. Quando a humanidade caiu, foi porque Adão abriu mão da autoridade. Logo, queridos amigos, o espírito de controle religioso que operou em Eva, que operou em Jezebel, que opera hoje nas nossas congregações, fazendo com que muitos homens não entendam, a igreja não anda no seu poder, que é a sua essência espiritual, a sua essência sobrenatural. A Bíblia diz, como o homem e a mulher, assim é grande esse mistério, Cristo e a igreja. O Senhor nos faz entender uma linguagem humana. Jesus falou para um pescador, ele entendia barcos, redes e peixes. E se quiseres também, ondas e vento. Para um agricultor, ele entendia o solo, a semente, seara e os ceifeiros. Nos dias de hoje também conosco, para homens, ele falou da mulher com o homem, quanto Cristo, a igreja, em relação a Cristo. A igreja só será sobrenaturalmente eficiente quando a igreja entender submissão ao senhorio. Por isso, o livro de Efésios revela a igreja como corpo e o livro de Colossenses revela Cristo como a cabeça desse corpo. E assim, a Bíblia também fala da mulher como a igreja submissa ao Senhor, pois Sara chamava Abraão Senhor. A mulher só vai viver a sua plenitude quando ela entender o lugar dela de submissão. E o homem só vai viver a sua plenitude quando ele entender o seu lugar de autoridade. Quer isso dizer, enquanto eu, homem, não entender que eu sou chamado para liderar e não para dominar, eu não vou poder atingir e viver e dar frutos. Então eu tenho que aprender a morrer para as mentiras, para a usurpação da autoridade, para o abuso da autoridade. Assim, uma mulher também não poderá viver ou experimentar a provisão, a proteção que lhe é cabida, enquanto ela não aprender o seu lugar, aprender a morrer para a rebeldia, a morrer para a insubmissão, a morrer para o desejo de dominar. Você precisa de entender, é uma equipa, não uma competição. Assim, a igreja flui poderosa e sobrenaturalmente por causa do Espírito de Deus. Quando nós dizemos Maranata, ora vem Senhor, ora vem Senhor. Então o Espírito de Deus, diz a Bíblia no livro de Marcos 16, que o Espírito de Deus cooperava com a igreja. Veja isso. Ele é o cabeça e ele nos enviou em submissão. O homem é o cabeça e a mulher opera em submissão. É um plano fantástico. Porém, o espírito de Jezebel está, e o seu foco é em usurpar, em paralisar homens na autoridade, promovendo mulheres na rebeldia. Você vai discutir o teu feminismo fora ali. Isso aqui é a vida em Cristo. Essa coisa aí, feminismo, que muitas mulheres dentro da igreja têm,
Não tem nada a ver com Cristo. Essa é a evidência que opera sobre ela o espírito de Jezabel, que é um espírito que confronta, usurpa autoridade e cria caos no lugar de ordem. Eu creio que esse ano é um ano que nós iremos viver restauração de ordem. Uma mulher, quando ela não é submissa à liderança, o que é que ela faz? Ela gera também filhos insubmissos. Esses filhos insubmissos são filhos que não se submeteram ao pai, e esses filhos que não se submeteram ao pai geram caos numa sociedade. Meus irmãos, toda mulher, vou repetir, toda a mulher que se dedica a ir atrás de um homem ímpio e dizer, não, eu vou orar por ele, Deus vai lhe converter, ela é rebelde. Porque ela sabe que esse homem não tem autoridade, então ela vai e usurpa a autoridade dele e assume controle. Ok? Queridos irmãos, tenho mensagens nesse sentido que você deveria estudar mais, aperfeiçoar esse entendimento. Cuidado, fuja de uma mulher que diz que está a orar para um homem. Fuja de uma mulher que diz que está a orar para que Deus lhe dê um homem espiritual. Então ela está a orar porque ele não existe. Porque se existisse, ela estaria a orar para que ela fosse submissa. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que não gostas, não dá comigo. Jesus pregou o Evangelho, Satanás também não gostou. Amém e amém. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nascer de novo é a ressurreição, porque eu estava morto e ele me vivificou. Mas ele me trouxe de volta, não para ser da religião. Por isso é que muitos não estão a fazer bem a sua vida. Eles oram, a vida não está a dar certo financeiramente, a vida não está a dar certo maritalmente, a vida não está a dar certo parentalmente. Por quê? Porque você não foi chamado para ser da religião. Ele te vivificou para voltar para a autoridade. O teu pecado foi abandono da autoridade. Deus te chamou para a autoridade. Na autoridade existe prestação de contas. Você foi chamado para exercer autoridade. Nenhum homem exercerá autoridade quando ele não foi submisso. Então os filhos disseram em nome de Jesus, que Paulo prega. E os demônios disseram, Jesus nós conhecemos. Paulo já ouvimos falar. Mas quem são vocês? Porque eles não eram submissos, eles eram rebeldes. Eles só usaram o nome de Jesus. E aqui eu estou a te mostrar o perigo de você só pegar e usar o nome de Jesus sem passar ou ter comunhão com os sofrimentos dele. Usar o nome de Jesus sem mortificar a tua carne. E a Bíblia diz sobre essa mesma questão, no livro de Pedro. O apóstolo Pedro tinha essa revelação, por isso eu te trago, para que você participe dessa mesma comunhão. Pedro tinha este entendimento. Amém? Vou repetir, Pedro tinha esse entendimento. Em 2 de Pedro, capítulo 4. 2 de Pedro. 2 de Pedro. Aleluia. No capítulo 2, Pedro fala no versículo 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia, desprezando autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar de autoridades. Ainda que anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos, blasfemam diante do Senhor. Mas esses, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos, e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Lembra de Jesus ter dito, busca o reino dos céus e a sua justiça. Pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas eles são, e máculas, deleitando-se nos seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Então muitos, fugindo de padecer com o Senhor, eles querem simplesmente banquetear-se convosco, trazendo aquilo que são as suas imundícias. Tais imundícias seriam crucificadas na carne, crucificadas na cruz, na medida que eles se considerassem mortos para o mundo e mortos para o pecado. E aí recebem o galardão da sua injustiça. Continuando ainda no 2º capítulo de Pedro, no versículo 19, diz aqui algo muito profundo. Estes prometem liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque
de quem alguém é vencido, do qual também se faz servo. Queridos irmãos, eu não posso falar de algo que eu não sou eficaz. Eu não posso dizer não rouba, mas eu roubo. Não mente, mas eu minto. Você até pode dizer, o homem falha. Porém, nós acabamos de ler ali há pouco tempo que somos chamados para apresentar o homem diante de Deus perfeito. Então nós somos chamados a trazer os homens até a presença de Deus, como Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Assim sendo, a minha mensagem ela é muito simples, a minha mensagem ela é objetiva. Chamados para andar em perfeição. E a esperança dessa mesma glória, para que você não caia nessa triste condição, que prometes liberdade sendo tu próprio servo. Cego, mas quer guiar os outros. Queridos irmãos, autoridade significa eficácia. A autoridade, ela flui de pureza de coração. A autoridade não flui meramente só por causa de um cargo, de uma posição. A autoridade é resultado de uma boa relação com Deus, de eu estar na presença de Deus. E nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Então, quando te falam de você se converter do pecado a Cristo, não é religião, mas é você abrir mão daquilo que te afasta da presença de Deus. E estar na presença de Deus não é, como você entendeu religiosamente, é você exercer a autoridade representando não a ti mesmo, mas a Jesus Cristo. Antigamente, olho por olho, dente por dente. Hoje, em Jesus, perdoa. Perdoar é exercer autoridade. Quando nós falamos de perdoar, não é consentir no erro. Pois Jesus disse, eu tenho contra ti que toleras Jezabel. O que nós precisamos de entender, precisamos de ouvir que o Evangelho não é cantar, o Evangelho não é pregar, o Evangelho não é comer, o Evangelho não é beber. O Evangelho é por meio da minha morte para o pecado, para o mundo, eu possa estar vivo para Deus. E por causa disso, outros são benditos. À medida que carrego a morte no meu corpo, então a vida, a unção, a glória, o Deus se manifesta através de mim para impactar nações. Muitos foram impactados pelo pecado dos outros. Está na hora de Deus levantar uma geração para si que impactará o mundo com sua glória. Da qual salvação inquiriram os profetas sobre os tempos e entendendo os sofrimentos que Cristo havia de padecer e a glória que depois havia de seguir. Esta mesma glória não é só de Cristo ter sido glorificado, mas Cristo disse, Pai, glorifica o teu nome. Mas hoje o Espírito de glória opera em nós. Opera em nós, como nós vimos, se padecemos por causa do nome dele, então o Espírito de glória opera em nós. Então, queridos irmãos, parceria com Deus tem a ver com padecer com ele, os sofrimentos com ele. Desse Evangelho nós não nos envergonhamos. Amém? Nós não nos envergonhamos. Nisso carregamos poder, carregamos autoridade no nome de Jesus. Aleluia! Que Deus te abençoe. Que você seja firme na verdade. Que você seja firme na convicção que o Espírito Santo te trouxe. Número 1, de que nós não acreditávamos, que precisávamos, que nós não tínhamos a mesma eficácia que Jesus tinha. Número 2, a convicção da justiça. Que agora nele, o poder dele se manifesta em nós por meio da fé. 3, convicção do juízo, que já Satanás, o acusador, e os seus demônios foram julgados. Então nós temos a autoridade. Quando demônios foram julgados, a sentença tem que ser cumprida. Demônios perderam a sua eficácia porque o escrito de dívida foi arrancado. Satanás não pode mais me acusar. Satanás nos prendia por causa da acusação. A doença, todos os problemas que o homem experimentou por causa da acusação. Logo, a sentença dada tem que ser cumprida. Se a sentença foi estabelecida, tetelestai, está consumado, o preço foi pago.
Então agora Satanás que oprimia não oprima mais. Doença, enfermidade que matava não mate mais. Contudo, você se torna perfeito e aperfeiçoado quanto o vosso Pai Celestial é. Quanto você se firma na verdade. A Bíblia diz, se pelo Espírito de Deus, se pelo Espírito de Cristo, se pelo Espírito da verdade, mortificares a carne, então viverás. É o livro de Romanos. Se pelo Espírito mortificares a carne, então viverás. E viveremos nele, para a honra e glória. Também quando Pedro disse, afasta-te de mim, Senhor. O Senhor lhe disse, não temas, a partir de agora farei de ti pescador de homens. Porém, o Senhor não estava a falar de Pedro trabalhar incansavelmente, trabalhar a noite inteira e não ter resultados. Deus disse, farei de ti, da mesma maneira que me vistes, numa palavra, a ordenar essa pesca, colocarei a minha palavra na tua boca. E por causa disso, a palavra na minha boca, a palavra, como uma rede, alcançará multidões. E precisaremos de ajuda. Então ore para que o Senhor envie trabalhadores. Ore para que o Senhor envie trabalhadores. Porque precisamos, por causa da eficácia da palavra de Deus na minha boca. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Pai, eu oro. Disseste que farias os teus servos labaredas de fogo. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, eu oro contra todo o espírito de doutrina de demônios, de todo o espírito de rã que vem por falsos ensinos, enfraquecer homens, afastá-los da autoridade, levantar outros para a usurpação da autoridade. Nós cancelamos esse espírito territorial que se manifesta na vida da igreja, que se manifesta na vida de homem. Nós cancelamos pelo poder do nome de Jesus. E, ó Deus, assim como no passado arrebataste, arrebata mais uma vez a tua igreja. E revela o teu poder. E à medida, ó Deus, que a igreja é elevada, derrama o teu poder, pois maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Se você meditar nessa palavra, se você crer nessa palavra, ela brotará em ti a fé, que vai trazer autoridade contra todo o espírito incrédulo. Amém e amém. Pare de resistir ao Senhor. E você verá que Satanás se submeterá a ti, à medida que você se submete ao Senhor teu Deus. Vamos juntos, que o Senhor Jesus te abençoe. Domingo, voltaremos a estar juntos. Grande programa, com grande expectativa. Glória a Deus. Amém e amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.